Pablo Mari pode jogar no Galo? Cuca em maus lençóis no Galo. Para completar, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o nosso vídeo com o tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, marcado para quarta-feira, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo terá Ramon Abate Abel como árbitro da partida. Estou preocupado com esse jogo, muita coisa em risco nessa partida, é possível inclusive que o eliminado entre em crise. Hora de falar sobre Cuca no Galo, o time em queda livre e o Cuca é alvo de bastante crítica. Nas redes sociais já tem muito torcedor atleticano pedindo a demissão do treinador, isso por hora está completamente descartado. O mais novo tropeço do Atlético derrota pro São Paulo em pleno Morumbis. O Atlético até fez um jogo equilibrado contra o São Paulo no primeiro tempo, mas foi muito mal na etapa final e as mexidas do Cuca tiveram participação decisiva para essa queda de produção. O problema é que o Galo, desde a volta da Copa do Mundo de Clubes, disputou 21 pontos e somou apenas 4. Uma vitória, um empate e 5 derrotas no Campeonato Brasileiro. A única vitória contra o Red Bull Bragantino, que estava apanhando de todo mundo. O time é o 12º colocado com 24 pontos. O Vitória, primeiro time no Z4, aparece com 5 pontos a menos do que o Clube Atlético Mineiro. Galo que não vence no Brasileirão há 3 jogos, empate contra o Vasco e derrotas para Grêmio e São Paulo. Preciso contar também que Paulinho, lateral direito do Vasco, que foi alvo do Atlético na semana passada, pediu para ser negociado pelo Cruz Maltino. A gota d'água para o Paulinho foi quando, durante a semana de treinos passada, Fernando Diniz chegou a escalar um lateral esquerdo improvisado na direita. E aí o Paulinho pediu encarecidamente que seja negociado, ele gostaria de se mudar para o Atlético Mineiro. Bora responder agora se Pablo Mari de fato interessa ao Galo. Na sexta-feira surgiu essa informação na Itália, o jornalista italiano assegurou que o Atlético tem negociações com o Pablo Mari e com a Fiorentina. A situação do Mari piorou lá na Itália, ele havia sido contratado para a reta final da temporada italiana passada, foi titular absoluto, mas nesse início de temporada na Europa ele tem jogado pouco. Nos amistosos foram só participações como reserva nos amistosos, já desde que o campeonato começou. Primeiro na eliminatória da Conference League ele nem saiu do banco de reservas e nesse final de semana no jogo contra o Cagliari pelo campeonato italiano começou como reserva e jogou os 28 minutos finais. Perguntei para um dirigente do Atlético se existe alguma negociação, se o Pablo Mari, aquele mesmo ex-Flamengo, poderia ser contratado pelo Galo, abre aspas, não tem nenhuma verdade nessa informação. Jogador avaliado em 3,5 milhões de euros, mais 2 anos de contrato com a Fiorentina. Se não continuar na Fiorentina, não deverá ser no Galo seu futuro. Sobre o Atlético tem mais uma informação importante. O Galo anunciou nessa segunda-feira a contratação de Juan Tressoldi. Empréstimo por 1 ano, zagueiro que chega do Sassuolo, havia passado recentemente pelo São Paulo. Atlético Mineiro negocia com o Vasco, lateral Paulinho, do Sub-20, empréstimo com obrigação de compra. Bora explicar essa história. Na semana passada, o Vasco recusou uma proposta do Galo para a negociação do Paulinho. O Paulinho iria por empréstimo e com cifras muito baixas. O Vasco não aceitou a negociação, só que o Paulinho, que ficou no Vasco meio que a contragosto, outro dia, num treino, ficou reserva da reserva. O Diniz chegou a colocar um lateral esquerdo para treinar a lateral direita. E aí o Paulinho procurou o Felipe para falar, Felipe, não tem por que eu ficar, cara, eu não vou ser utilizado, me liberem aí. E o Vasco procurou o Atlético Mineiro para tentar chegar a um acordo em relação ao Paulinho, o jogador tratado como uma enorme promessa, atleta que no Vasco não conseguiria jogar, até porque o Paulo Henrique tem mandado muito bem e pode ser alternativa no Atlético Mineiro, tá bom? Galo que ainda busca um volante. Deixa eu contar uma do Galo, até porque vocês estão chegando, a gente já vai atualizando vocês. O Atlético não vai contratar Pablo Mari, tá? Na sexta-feira, o Nico Schiro, que é um jornalista italiano, afirmou que havia uma negociação entre Atlético e Fiorentina pelo Pablo Mari. Eu mandei mensagem para uma pessoa do Galo na sexta, a pessoa só foi me responder no sábado à noite, assegurando que nunca se discutiu dentro do Atlético a possibilidade da contratação do Pablo Mari. Então, descartemos essa alternativa, essa possibilidade, informação que a gente traz ao vivo para vocês, tá bom? Beleza? Que mais? Querendo notícias do Galo, Pablo Mari não será contratado, não faz parte dos planos. Deixa eu ver o que mais eu posso contar para vocês sobre o Galo. Uma coisa triste, chata, mas a gente está aqui para contar as boas e as más notícias, né?
O Atlético tem o pior desempenho do Campeonato Brasileiro pós-Copa do Mundo de Clubes, tá? Pior desempenho do futebol brasileiro. São 4 pontos conquistados em 21 possíveis. Campanha de 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas. Menos 6 gols de saldo. Se o Galo tem 4 pontos, o Fortaleza tem 5, o Vasco tem 6, o Bragantino tem 7, o Fluminense 7 e o Sport 7. O Atlético Mineiro tem menos pontos do que o Sport desde a volta da Copa do Mundo de Clubes. O Galo tem 4, o Sport tem 7 pontos conquistados. Você quer saber quem é o líder? O time que mais somou pontos durante esse período? O time que mais somou pontos foi o São Paulo. 20. Contra 19 do Flamengo e 17 do Palmeiras. Só que o Palmeiras fez 7 jogos, o Flamengo 8 e o São Paulo 9. Então, o Palmeiras vencendo o Sport, se o resultado se confirmar, o Palmeiras vai a 20 pontos conquistados, assim como o São Paulo, só que com um jogo a menos do que o Tricolor e 1 ponto a mais do que o Flamengo. Mas São Paulo, Flamengo e Palmeiras são os times que mais pontuaram no Campeonato Brasileiro pós-Copa do Mundo de Clubes. O Galo, pelo contrário, é aquele que menos pontuou. Pablo Maffeo não vem mais para o Galo. Lucas Xavier. Lucas, mandei mensagem para o Vitor e estou esperando alguma confirmação. Deixa eu mandar mensagem para um outro aqui, também atleticano. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Passando para saber, Maffeo não vem mais para o Galo. Vamos ver o que a gente consegue de resposta, tá? Quem sabe ainda durante a live a gente faz a atualização. Cheguei agora a notícias do Galo. Não sei se é bom o Galo passar do Cruzeiro. Estou falando isso porque temos 24 pontos e quase caímos igual no ano passado. O problema, Leonardo, é que assim, pode escrever aí. Se o Atlético for eliminado pelo Cruzeiro, a pressão pela demissão do Cuca vai ser grande. Importante, eu não estou dizendo que o Cuca vai cair, mas eu estou dizendo que a pressão vai significar algo próximo do insustentável. Porque o time já vem se arrastando no Campeonato Brasileiro, enormes dificuldades, são 3 jogos sem vencer, hoje muito mais perto do Z4 do que do G4. Uma queda pro rival Cruzeiro representaria uma pressão gigante. E aí eu acho que o Cuca começa a balançar, tá bom? Quero te explicar agora qual a chance de Pablo Mari, ex-zagueiro do Flamengo, pintar como reforço do Galo, notícia que surgiu na Itália e fez com que vários torcedores atleticanos ficassem empolgados. O Mari hoje está com 31 anos de idade, foi na temporada passada para a Fiorentina e terminou a temporada em alta, como titular absoluto, mas na mudança de temporada a coisa não tem funcionado para o espanhol. Ele foi mais reserva do que titular durante os jogos amistosos de preparação do time e na estreia da equipe. Em uma partida qualificatória da Conference League, não saiu do banco de reservas. A Fiorentina venceu por 3-0 uma equipe da Ucrânia. A verdade é que o futuro do Pablo Mari está absolutamente em aberto. E em caso de boa proposta, pode sim haver alguma negociação. Hoje o Pablo Mari está avaliado em 3,5 milhões de euros, tem mais 2 anos de contrato. Importante lembrar que o Atlético, será que vale a pena gastar 3,5 milhões de euros num zagueiro de 31 anos de idade? Esse é o grande questionamento. Galo que avançou nas últimas horas para a contratação de Pablo Maffeo, lateral direito argentino de 28 anos de idade, que pertence ao Mallorca, operação que vai girar na casa dos 3 milhões de euros. Esse jogador é muito conhecido na Espanha como o principal desafeto de Vinícius Júnior por conta da rivalidade que se criou entre os dois nos jogos entre Mallorca e Real Madrid. Fala, família brasileira, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Atlético Mineiro, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega aqui, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações, ficará por dentro de todas as informações do Galão da Massa. A gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo, né, que é super importante, maxada naquele pique que você sempre tá gostando de ouvir. Um grande abraço, até o próximo vídeo, vamos pra cima, vamos com tudo e vamos que vamos.